Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14 em diante. Semana passada, no culto de missões, o pastor trouxe uma mensagem que estava no capítulo 25, mas nos primeiros versículos, falando a respeito das 10 virgens. Esta mensagem, essa passagem que foi dita, na verdade, é uma parábola contada por Jesus. Ela está dentro de um contexto, a respeito de um assunto que Jesus estava tratando, e ele foi contando algumas parábolas para que o povo entendesse do que ele estava falando. Então, semana passada foi falado das 10 virgens, e hoje nós vamos falar dos talentos, tudo dentro dessa ótica ministrada por Jesus, trazendo uma orientação e um ensinamento para os seus discípulos. Então, se você tem a Bíblia, acompanhe Mateus 25, 14. Se você não tem, acompanhe ouvindo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger dos dentes. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, a Constituição brasileira, a Carta Magna que rege o nosso país, onde está escrito todas as leis a respeito do nosso país, ela não é uma Constituição perfeita, mas ela é uma Constituição suficiente para dar tranquilidade a uma nação. A Constituição brasileira, ela tem leis bem estabelecidas e bem claras na sua publicação. Por exemplo, na Constituição brasileira diz que se alguém matar uma outra pessoa, essa pessoa deve ser julgada e ela deve ser punida com a sua reclusão da sociedade por conta do crime que ela cometeu. Porém, a Constituição brasileira,
ela tem muitas brechas na sua edição, na sua montagem. E é isso que dá oportunidade para que às vezes advogados bem experientes, advogados com bastante experiência na área que atuam, conseguem achar uma brecha na lei que acaba beneficiando aquela pessoa que realmente cometeu um delito, cometeu um crime e que realmente deveria pagar aquele crime com a sua reclusão num presídio. É por isso que a gente vê às vezes pessoas que cometeram crimes bárbaros, seja crimes contra o próprio Estado ou crimes cometidos contra pessoas, mas que de repente conseguem um habeas corpus, consegue uma liberação, consegue um indulto, consegue às vezes uma prisão domiciliar e às vezes até continua cometendo alguns crimes. E o pior de tudo é que às vezes quando se acha o furo na Constituição brasileira, acaba gerando jurisprudência. Então o juiz julgou uma causa onde houve uma brecha na Constituição, lá do outro lado do Brasil, isso gera uma jurisprudência que chega até aqui no Rio Grande do Sul. O juiz aqui do Rio Grande do Sul, através de um advogado fazendo um pedido, ele pode usar aquela jurisprudência. Então o que vai para lá acaba valendo para cá também, e às vezes muitas pessoas que deveriam estar pagando pelo crime que cometeu, acabam sendo liberadas, acabam indo para casa, acabam cometendo outros crimes, acabam não pagando pelo crime que cometeu, porque existe uma brecha ali na Constituição, e esses advogados que trabalham em favor da criminalidade acabam achando uma brecha e se beneficiando os seus clientes através disso. Muito bem. O grande problema, sabe qual é? O grande problema é que tem muito cristão que quer fazer o mesmo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Quer achar uma brecha na Bíblia para justificar a sua desobediência, o seu pecado, a satisfação do seu desejo carnal. Tem vontade, tem desejo de fazer uma coisa errada, de fazer uma coisa que beneficia apenas o seu eu, apenas o seu ego, apenas o seu desejo carnal, mas ele quer achar uma brecha na Bíblia, ele quer encontrar uma brechazinha ali na palavra de Deus, para que possa justificar o seu pecado e o seu erro. E às vezes até alguns acabam tentando usar até alguns pastores como esses advogados que pleiteiam causas que não são dignas de serem julgadas. Então ficam procurando: pastor, mas lá em tal lugar, aquela igreja aceita desse jeito, aquela igreja, eles não são contra esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas fulano de tal é um cantor gospel, ele faz isso. Ah, porque meu plano faz. Tudo para achar uma brechinha. Agora ouça bem o que eu vou dizer para você. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não é a Constituição brasileira, e ela não tem brecha para justificar pecado. Pecado é pecado. Eu poderia dar qualquer exemplo aqui, qualquer exemplo. Mas talvez qualquer exemplo que eu desse aqui, de alguma forma, ia alcançar alguém. Então, o exemplo que eu vou usar, os dois exemplos que eu vou usar aqui, que ninguém aqui interprete como sendo pessoal o que a carapuça tenha caído na tua cabeça. Se cair na tua cabeça a carapuça, faça a tua interpretação. Todo mundo tem direito de aceitar ou não aceitar, de concordar ou não concordar. Agora, ouça bem o que eu vou dizer para você. A Bíblia, ela não requer interpretação teológica. A Bíblia tem que ser cumprida, literalmente, no seu todo. A Bíblia não é uma questão de interpretação. Não, pastor, o senhor interpreta de um jeito, mas eu interpreto tudo. Não. A Bíblia é categórica. E eu não preciso de uma enxurrada de versículo bíblico, eu não preciso de uma interpretação teológica
para me mostrar a verdade da palavra de Deus. Eu li a palavra de Deus e o que ela diz para mim é lei, acabou. Eu não quero achar uma brecha para justificar o meu pecado. Eu pego a palavra de lei, a palavra de Deus, e eu aplico na minha vida para minha correção. É eu que tenho que me corrigir. Não é a Bíblia que tem que ser corrigida, sou eu que tenho que me corrigir. Então eu vou usar dois exemplos, repito. Não é nada pessoal e não é como carapuça para ninguém. Mas eu vou usar dois exemplos, porque são dois exemplos que desde que eu me converti, eu uso esses assuntos polêmicos dentro da igreja. Eles continuam sendo polêmicos dentro da igreja e eles vão continuar sendo polêmicos dentro da igreja. Mas são apenas exemplos. O primeiro deles é sobre tatuagem. Desde que eu estou na igreja, eu ouço essa polêmica dentro da igreja. Crente tentando achar, estou falando de crente, tá, gente? Você fez tatuagem quando você não era convertido, no tempo da tua ignorância, é um outro assunto. Mas crente dentro da igreja tentando achar um advogado que defenda aquele desejo carnal dele de fazer uma tatuagem. Eu não preciso de interpretação teológica, eu não preciso de uma enxurrada de versículo bíblico, porque eu conheço um texto da Bíblia que diz assim, ó, não marcarás o teu corpo. Isso para mim é suficiente. Eu não preciso de nenhum outro texto bíblico para justificar o que eu acredito. Eu não preciso mudar a palavra de Deus, eu não preciso achar uma brecha na palavra de Deus para justificar esse desejo carnal de marcar o corpo com algum tipo de símbolo. Mas existe hoje um movimento muito forte dentro das igrejas, de um bando de crentes, que fica tentando achar uma brecha, e aí eu faço uma pergunta: no que isso vai beneficiar o reino de Deus? No que? No que vai beneficiar? Ouça o depoimento. Me ajuda aí com o nome do rapaz, que eu só lembro o sobrenome dele, o Abrantes. Rodolfo Abrantes. Ouça o depoimento dele. Ele é um rapaz cheio de tatuagem, que fez antes de converter. Ouça o depoimento dele, para você que está com dúvida a respeito disso, e o teu coração está pulsando o desejo carnal de fazer tatuagem no teu corpo. Não ouça o que eu estou dizendo, vai ouvir o que ele tem para dizer. É um exemplo que eu estou dando, de gente que fica tentando achar uma brecha. Segundo exemplo que eu vou dar, que é uma coisa que eu ouço desde que eu me converti, sobre a relação sexual. Todo mundo fica tentando achar. Hoje é um casa e separa, é uma junta, é uma moldura, é um pega e larga, é um dorme com todo mundo, mas não é mais pecado. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. O único tipo de relacionamento, de intimidade sexual, que é abençoado por Deus, é aquele debaixo do casamento. Ou será que lá em Coríntios que diz assim: não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem avarentos, nem maldizentes, nem efeminados, e nem adúlteros, ou semelhantes a esses, herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 6. Irmão, será que a Bíblia mudou? Porque um bando de crente quer ter uma vida devassa, uma vida pecaminosa, uma vida satisfazendo o desejo da carne e tentando achar uma brecha na Bíblia para justificar. Não, irmão, não mudou. A Bíblia é a mesma. Se Deus ano passado disse que é pecado, continua sendo pecado. E ponto final. Dito isso, irmão, vamos para o texto que eu acabei de ler. Eu preciso interpretar o texto que eu li? Não preciso interpretar. Eu preciso aplicar ele na minha vida com entendimento. Com entendimento do que Deus está falando. O texto que eu acabei de ler é Jesus contando uma história, contando uma parábola. E ele diz o seguinte na parábola: que um homem que tinha uma propriedade se ausentou da sua terra por um tempo. Então ele pegou seus bens, ele entregou na mão de 3 servos, para que eles continuassem cuidando dos seus bens. Para um, ele deu 5 talentos. Aquele homem pegou os 5 talentos, saiu, negociou e conseguiu durante um tempo
adquirir mais 5 talentos. Para o outro, ele deu 2 talentos. Da mesma forma, ele saiu, negociou, ganhou mais 2 talentos. O terceiro servo, ele deu apenas 1 talento. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Aquele homem pegou aquele único talento, com medo, pegou e enterrou o talento durante todo o tempo que aquele servo estava, aquele senhor estava ausente. Depois de um longo tempo, aquele senhor, ele retorna. E ele chamou os 3 servos para prestar conta. Chamou o que havia recebido 5 talentos e perguntou: eu te dei 5. O que você fez com eles? Aquele homem chegou e disse: está aqui. O senhor me deu 5, eu ganhei mais 5, está aqui. O homem disse: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco, sobrou muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chamou o segundo, que tinha recebido 2. Da mesma forma ele apresentou e disse: olha, o Senhor me deu 2, eu ganhei mais 2, está aqui o que eu ganhei. Disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Chamou o terceiro, que tinha recebido 1 talento. E ele disse assim: Senhor, como eu sei que o Senhor é um homem duro, um homem que colhe onde não ceifou, eu sabia que o Senhor é um homem rígido, então eu fiquei com medo. Eu peguei e enterrei o talento. Está aqui o talento, todo sujo de terra, mas está aqui. Aquele Senhor disse: servo mau e negligente, tirai o talento dele e lançai ele nas trevas onde há ranger de dentes, e pega o talento dele e entrega para aquele que tem 10, porque aquele que tem será acrescentado ainda mais e terá com abundância, e o que não tem, até o que tem, e será tirado. Nessa passagem nós encontramos 2 coisas bem importantes. A primeira delas se chama talento. O talento aqui na parábola dado para aqueles homens era dinheiro, mas o talento, a forma como Jesus estava falando com o seu povo, com os seus discípulos, o talento representava o quê? Talento significa uma dádiva. Talento significa uma habilidade de fazer algo. Talento é um presente dado por Deus. Todos nós recebemos isso na nossa vida. Todos nós recebemos. Um recebeu um talento para tocar, o outro recebeu um talento para cantar, o outro recebeu um talento de habilidade para vender algo, o outro recebeu um talento, uma habilidade para produzir alguma coisa, o outro recebeu um talento de oratória. Todos nós, seja um talento que te leva, te expõe publicamente, ou seja um talento que apenas é utilizado por você no teu sustento, não importa. Deus te deu. Quando Ele abriu aquela porta de emprego, te colocou para trabalhar naquele serviço e te deu a habilidade para desempenhar aquele papel que talvez outros não tiveram, esse foi um presente de Deus, que Deus deu para você. Esse é o talento. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Alguns demoram um pouquinho mais para identificar o seu talento, a sua habilidade. Porque talento o que é? Talento é habilidade de fazer alguma coisa. Tem gente que pega um instrumento musical e tem uma habilidade que é impressionante. Tem gente que tem habilidade, irmãos, de arrumar as coisas, pega um rádio, desmonta, conserta, outros pegam um carro, abre e conserta, o outro abre uma porta de emprego, vai trabalhar lá numa fábrica de calçado, tem habilidade para fazer 2, 3, 4, 5, 6 tipos de serviço. Às vezes está num setor que precisaria outros 3 para fazer o que ele faz, mas ele faz com habilidade. Tem gente que se der um navio afundando, ele vende. Se der um avião fumaceando e caindo, ele vende. Tem habilidade para vender. Tem irmã que tem habilidade de fazer o cabelo. Aprendeu tão rápido. De fazer a unha. Tem gente que tem habilidade de fazer um pão. Ninguém consegue, ninguém não, mas muita gente não consegue fazer com tanta facilidade. Botou a mão na massa, amassou, jogou dentro de uma forma que cresceu, fica um pão bonito, habilidade. Quem te deu isso, irmão? Foi Deus que te deu essa habilidade. Tem gente que não fez nem a 4ª série. Você fala uma sequência de números para essa pessoa já vai para o número, ela faz a conta.
Tem gente que faz conta de percentual na cabeça, habilidade. Habilidade para fazer isso. Quem foi que te deu essa habilidade, irmão? Foi Deus. Sabe o que significa? Todos nós recebemos algum talento da parte de Deus. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto: capacidade. Capacidade. A Bíblia diz que Deus, Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. O que é capacidade, irmãos? Capacidade é a competência, a responsabilidade para fazer algo. É a responsabilidade. Deus te dá o talento. Agora, a competência e a responsabilidade de executar esse talento é por tua conta. É por tua conta. Tem gente que Deus deu um monte de talento para ela, mas ela não tem a competência, a capacidade de desenvolver esse talento de uma forma boa, de uma forma produtiva. A gente vê de vez em quando aí, né? Pegaram ali um estelionatário, dando golpe nas pessoas, e as pessoas dizem assim: poxa, se ele usasse o talento que ele tem para o bem, né? Ele podia ajudar muitas pessoas, mas ele usa para a criminalidade. Quer dizer, a responsabilidade é dele. Deus deu o talento para ele. Agora, ele faz o que ele quiser. Certo? Agora, veja bem, ouça bem o que eu vou dizer. Talento mais capacidade é igual a produtividade. A produtividade. Quando nós pegamos o talento que Deus nos deu e nós usamos ele com capacidade, nós usamos ele com responsabilidade, qual que é o resultado? É produtividade. Que é exatamente o que Deus espera de nós. Produtividade. Agora deixa eu levar você para dentro da mensagem, para você entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Para isso eu vou ter que ler alguns textos bíblicos, certo? Para que a gente possa entender que produtividade é essa. Que produtividade é essa que Deus está falando? Irmãos, se precisarem um pouquinho de ar, estou vendo um monte de gente suando, se abanando. Dá uma refrescada aí no ambiente, por favor. Vamos lá. No texto que eu acabei de ler, eu li o capítulo 25, do versículo 14 em diante. Mas como eu falei no começo, essa passagem ela está dentro de um texto. Então, é um contexto, é um assunto que Deus está falando. Então, nós temos que entender. Então, no início do capítulo, que é o que a pastora pregou semana passada, que é Mateus capítulo 25, versículo 1, diz assim, ó: então, o reino dos céus será semelhante. Então, quando Jesus contou essa parábola, do que ele estava falando, irmão? Ele estava falando do reino dele, do reino de Deus. Daquele que te dá os talentos. Daquele que distribui os talentos para você. É do reino de Deus que ele estava falando. Do reino de Deus que Jesus estava falando. Amém? Então, quando ele conta essa parábola, ele está falando como é que funciona o reino de Deus. E isso é muito importante para nós cristãos, que nós temos que ter entendimento do que é o reino de Deus, como é que ele funciona. Nós não estamos vivendo num sistema natural, irmãos. Não, quem é cristão não vive no sistema natural. Nós vivemos no sistema espiritual. E nós precisamos enxergar do mesmo jeito que Deus enxerga. Então vamos lá. Vamos entender então como é que é o reino, como é que é o funcionamento, como é que é essa engrenagem chamada reino de Deus. Abre a tua Bíblia, lá em João 15:16. 15:16. Nós vamos entender o que é produtividade. Que produtividade é essa que Deus está falando? Vai abrindo aí, quem quiser anotar para compartilhar com a célula, vai anotando. João 15:16, eu vou ler, diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que faças e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora, olha essa parte aqui. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você sabe por que muita gente pede e não recebe de Deus? Porque não entendeu o que é produtividade no reino de Deus. Não entendeu.
Olha o que o texto diz. O texto é claro, não precisa de interpretação teológica para discernir esse texto. O texto diz assim, ó, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Escolhi vocês e dei talentos para vocês. Agora vocês têm que usar a responsabilidade de vocês, por quê? Porque eu quero que vocês sejam produtivos. Mas produtivo aonde, irmão? Produtivo aonde? Deus quer que você seja produtivo aonde que Deus quer? O texto é claro, ele não é um texto direcionado a um grupo de pessoas, ele é direcionado ao ser humano. Deus está dizendo, eu escolhi vocês e chamei vocês, e capacitei, e dei talento para vocês, para que vocês sejam produtivos. Porque se você for produtivo, você vai pedir ao Pai o meu nome, e Ele vai te dar. Ou será que é só eu que acredito que a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal e que essa promessa que está na palavra de Deus é real? Ou será que sou o único que acredito nesse texto? Que está dizendo que se eu for produtivo no reino de Deus, eu posso pedir em nome de Jesus e Deus vai me conceder. O que é ser produtivo no reino de Deus? Vou ler mais um texto e já vou explicar para vocês o que é ser produtivo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Anota aí, eu vou ler. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, o que o texto está dizendo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser tiradas de vocês? Não, está dizendo que vai ser acrescentada. Está dizendo que vai ser acrescentada. Então, você sabe qual que é o segredo da produtividade? Não sabe qual é o segredo da produtividade? É que você tem que ser produtivo no reino de Deus, em tudo que Deus te deu, em tudo que Deus te deu. O texto dos talentos diz que nós vamos ter que prestar conta para Deus. Você vai ter que prestar conta para Deus, irmão. De tudo que chegou na tua mão. Tudo que chegou na tua mão, você vai ter que prestar conta para Deus. Por exemplo, Deus te deu um carro. Você pode fazer o que você quiser com esse carro. Quer pintar ele de laranja, de verde, neão, quer bater ele, quer desmontar, quer andar sem pagar imposto, quer destruir esse carro. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser com ele. Você nunca vai ter que prestar conta do carro. Mas você vai chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim: eu te dei condições de você usar esse carro no meu reino, e você não usou. Irmãos, a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja missionária. Domingo passado nós tivemos aqui o culto de missões, e está sendo ensinado no culto de missões como é que a igreja do Evangelho Quadrangular trabalha com missões, porque nós temos dezenas de missionários quadrangulares espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho em lugares difíceis, em lugares que é proibido o cristianismo, que é até risco de morte. E esses missionários, eles são bancados pela igreja do Evangelho Quadrangular, com a nossa oferta do terceiro domingo, para que eles possam pregar o Evangelho. Por que nós fazemos isso? Falta ler esse texto aqui. Marcos 16, 15 diz assim: disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura da face da terra. Deus mandou pregar o Evangelho. E esse ir de Jesus não é para uma meia dúzia. Esse ir de Jesus é para todo cristão. Então a igreja do Evangelho Quadrangular sabe que tem que pregar até nos confins da terra. Então ela está mandando missionário para lá. A gente fica feliz de poder trazer notícia dos nossos missionários fora do Brasil, como o Evangelho está sendo pregado fora do Brasil e alcançando muitas almas. A gente fica feliz quando a gente ouve ou lê lá na rede social que um jogador de futebol se converteu. A gente, como cristão, fica satisfeito. Quem gosta de futebol está assistindo um jogo, o jogador vai lá, faz um gol, levanta os dedos para o céu, a honra seja para Jesus, glorificando a Deus, porque é um indício que ele é um cristão. Ele fica feliz que o Evangelho chegou para esse jogador de futebol, chegou nele. A gente vê artistas, cantores de renome na música secular se convertendo, mudando o estilo de vida, gravando CDs evangélicos, glorificando o nome de Jesus, e a gente fica feliz com isso. A gente vibra de ver essas pessoas se converterem.
Agora eu vou mostrar para você como é que a gente se torna uma pessoa produtiva. Quero te fazer uma pergunta. Que diferença tem um jogador de futebol, um artista ou um morador lá do outro lado do mundo, do frentista do posto, que você abastece o teu carro toda semana? Que diferença que tem? Que diferença tem um jogador de futebol, um artista, um cantor, ou alguém que mora lá no Timor-Leste? Que diferença ele tem daquele pedreiro que faz a reforma lá na tua casa? Que diferença que tem? Sabe qual a diferença que tem, irmão? A diferença é que ao lado desse jogador que se converteu, tem um cristão produtivo no reino de Deus, que entendeu que em primeiro lugar é o reino de Deus, que o que ele vai ter que prestar conta é com relação ao reino de Deus. Ele vai chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim: eu te dei um carro, você usou esse carro e falou de Jesus para o frentista, para o rapaz que abasteceu o teu carro, para o mecânico que fez a manutenção, para aquele que lavou o teu carro, para o flanelinho onde você estacionou. Você falou de Jesus, você aproveitou o talento que eu te dei, coloquei na tua mão. Aquele colega de trabalho que trabalhou durante anos do teu lado, eu te dei o talento para você entrar naquela empresa, você falou de Jesus para ele. Você vai ter que prestar conta diante de Deus. Você vai chegar diante de Jesus, Jesus vai dizer para você assim: eu não quero nem saber o que você fez na tua casa, se o reboco caiu, se a pintura está desbotada, se você mudou os cômodos dela, não importa o que você fez na tua casa. Mas Deus vai perguntar assim: e para o meu reino, essa casa foi usada? Você abriu a porta dela para fazer uma célula? Você falou para o teu vizinho, aquela vizinha que você toma chimarrão por cima do muro, que você conversa de portão com portão, você falou de Jesus para ela? Ou será que Mateus 6,33 serve para os outros, mas não serve para você? Quando a Bíblia diz assim: em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não sei se a ordem numérica para você tem sentido. Para mim, quando diz que é primeiro, eu entendo que é primeiro. E primeiro quer dizer, é prioridade. O resto, olha o que o texto diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É por isso que tem gente que o restante não está sendo acrescentado, irmão. Você está correndo atrás de tanta coisa e não está alcançando. Por quê? Porque o reino de Deus não é prioridade da tua vida. Tudo é prioridade, mas o reino de Deus é em segundo lugar, é em terceiro, é em quarto, é quando sobra tempo. Vai ter um evento, vai ter uma atividade na igreja. Pastor, não vai dar porque eu peguei um pico final de semana. Parabéns, irmão, parabéns. O reino de Deus acabou de ser prioridade na tua vida. Pastor, até me convidaram para ir na célula, mas sabe como é que é, né? É bem no dia que tem jogo. Parabéns, irmão. Parabéns. O reino de Deus deixou de ser prioridade na tua vida. Você está buscando muito pelo teu próprio proveito, mas você está esquecendo que o que Deus colocou na tua mão, não importa o que seja, não importa o que seja, a prioridade disso, esse talento que está na tua mão, é para que em primeiro lugar o reino de Deus seja beneficiado. O reino de Deus em primeiro lugar. O resto acrescenta, o resto Deus acrescenta, irmão. É isso que é ser uma pessoa produtiva. Uma pessoa produtiva no reino de Deus. Deus te deu um carro bom, irmão. Entendeu? Um carro bom. Esse carro tem que ser usado de que maneira? É claro que é para o teu proveito. Usufrua dele, para o teu lazer, para o teu trabalho. Mas se você não for produtivo no reino de Deus, não espere que Deus acrescente as demais coisas. Não espere orar em nome de Jesus e pedir que Deus te abençoe. Porque a palavra de Deus, como eu disse na introdução, a palavra de Deus não tem brecha, não tem brecha não. Não tem brecha de interpretação. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar um minuto de punhada aqui e vai ficar tudo bem. Não tem, irmão, não tem. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E se você não cumprir a palavra dele, não adianta você reivindicar.
as promessas que ela tem. Agora, se você cumprir com ela, você não precisa nem reivindicar, é automático, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Está com emprego bom, irmão? Está ganhando bem? Está com a vida tranquila, a vida mansa? Não esquece do reino de Deus. Não deixe que nada passe na frente do reino de Deus. Ele é prioridade na tua vida. Vir na igreja é prioridade, ir na célula é prioridade, participar da atividade é prioridade, ler a Bíblia é prioridade, jejuar é prioridade, oração é prioridade, estar na presença de Deus é prioridade. Sabe o que você tem que fazer? Todos os dias de manhã, quando você acordar, você vai levantar, vai fazer uma oração e vai dizer assim: o que eu vou fazer hoje em prol do reino de Deus? Para quem eu vou falar de Jesus hoje? Quem é a pessoa que vai cruzar meu caminho para falar de Jesus? Irmão, tem gente que não fala de Jesus nem para o familiar. Não fala de Jesus para o parente. Não fala de Jesus para o colega de trabalho. Não fala de Jesus para o vizinho. Não fala de Jesus para o atendente do supermercado. Não fala de Jesus para ninguém. Outro dia nós fomos numa loja, conversando com a atendente, entrou o assunto do tempo que nós somos casados. E a pessoa dizendo: o casamento para durar bastante tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei: o nosso tem uma coisa que tem 5 letras, que é o que determina a bênção. E a pessoa ficou curiosa. E eu fui dando linha, a pessoa ficar mais curiosa ainda. Aí, em certa altura, a conversa disse: o segredo do nosso casamento é isso aqui: Jesus. E sem Jesus, ninguém é feliz em nada. Ninguém é feliz em nada. E o povo aí fora, irmão, está sedento por Jesus. Se o jogador de futebol que ganha milhões, alguns deles que ganham milhares de milhões, se converte, é porque tem alguém do lado deles que o reino de Deus está em primeiro lugar. O importante para ele é falar de Jesus. É por isso que tem jogador de futebol se convertendo, cantores evangélicos, cantores seculares estão se convertendo, é porque tem um crente do lado ali que o reino de Deus é mais importante para ele. E ele fala de Jesus, Irmão, quando você sai de casa, você tem que ter uma meta. Se eu sei que você vai sair para trabalhar ou para cuidar de algum outro compromisso, você tem que ter uma meta todos os dias da tua vida. Todos os dias você tem que ter uma meta. Eu tenho que fazer algo pelo reino de Deus hoje. Senão, irmão, você está se enganando, dizendo que você é um cristão verdadeiro e genuíno. Se o reino de Deus não é prioridade na tua vida, se tudo tem sido em primeiro lugar para você, e Jesus tem ficado em segundo lugar, você precisa rever novamente a tua vida. Eu já vou encerrar. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, há 22 anos atrás, eu precisava trabalhar, irmãos. Eu não tinha renda nenhuma. Eu cheguei, uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que eu tinha, uma esposa, 3 filhos pequenos e a mudança. Eu não tinha igreja, eu não tinha salário, eu tinha que trabalhar, né? Então vamos até de emprego. E eu cheguei no Rio Grande numa época muito difícil, 1999. Uma época difícil de emprego. E as poucas oportunidades de emprego que tinha, aonde me mudei, que foi em Bento Gonçalves, as poucas oportunidades que tinha, sempre eram oportunidades para quem já tinha alguma certa experiência. E eu, a minha carga profissional não estava relacionada com as indústrias que tinha ali em Bento Gonçalves, móveis, metalúrgica. Mas eu consegui uma oportunidade de uma entrevista numa fábrica de móveis, porque eles precisavam de um motorista. E minhas últimas funções tinham sido de motorista de caminhão. Então houve uma indicação de um irmão da igreja, e eu tive a oportunidade de preencher uma ficha e fui selecionado para uma entrevista. Uma das primeiras perguntas da entrevista: você tem disponibilidade de horário? Porque nós precisamos de alguém. E o rapaz disse para mim assim: o teu currículo é um dos melhores que eu selecionei aqui. Então a possibilidade desse emprego ser teu é muito grande. O salário era bom. Mas ele disse assim: nós precisamos de um motorista aqui para a nossa empresa,
que esteja disponível do meio da tarde até o certo horário da noite. Era turno, segundo turno acho que era, né? Meio da tarde até parte da noite. E eu disse para eles assim: infelizmente eu não vou poder aceitar. Por que eu não podia aceitar? Alguém arrisca dizer por que eu não ia poder aceitar esse emprego? Por que, irmão? Porque se eu aceitasse o emprego, eu não poderia mais ir na igreja. E eu não consigo enxergar um crente que não vai na igreja. Um cristão de resultado que não vem na igreja, não vai na célula, eu não consigo enxergar. E eu nunca consegui me enxergar sendo um crente que não fosse atuante. Porque eu aprendi a ir na igreja pelo menos 3 vezes por semana. Irmãos, eu senti tanto de não aceitar aquele emprego. Senti tanto. Poxa vida, uma empresa boa, uma empresa grande. Os irmãos que devem conhecer. É uma mega empresa, em Caxias, em Bento Gonçalves, Todeskines Móveis. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa. E eu tive que declinar e dizer: não posso. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus em primeiro lugar. Agora vem a promessa. O que Deus disse? Se o reino de Deus na tua vida estiver em primeiro lugar, as demais, tudo aquilo que você acha que você precisa, não precisa você correr atrás, eu vou acrescentar. É por isso que hoje, às vezes, alguns maldosos, invejosos, usados pelo diabo, às vezes olham para a minha vida e murmuram, falam mal. Olha o pastor, olha aí, o carro dele, olha a vida que ele leva hoje. Porque eu aprendi esse princípio na Bíblia, e se precisar fazer de novo, eu faço. Porque eu sei que se eu colocar Deus em primeiro, o reino dele na minha vida em primeiro lugar, enquanto o reino de Deus estiver na minha vida em primeiro lugar, irmão, o resto de tudo Deus vai acrescentar na minha vida. Isso é tudo, irmão, não é só finança não, é saúde, é tempo, é tranquilidade, é descanso, é paz. Hoje de manhã, uma irmã, o Beira, conversava comigo, dizia assim para mim: pastor, muita gente olha para mim, às vezes fica questionando, né? Porque tem uma área da minha vida, algo que eu queria não recebi ainda. E ela disse para mim assim: isso não está tendo importância para mim. Se Deus me der, me deu. Se Deus não me der, não tem problema. O mais importante para mim é ter Jesus na minha vida e fazer a vontade dele. Se Deus estiver em primeiro lugar e o reino dele, irmão, você é esse propagador do reino de Deus, é você. Você não pode se calar, você tem que falar de Jesus para as pessoas, para o frentista no posto, para o atendente no postinho. Você tem que falar para a caixa do supermercado. Você tem que falar de Jesus para as pessoas. Deus vai te dar graça, sabedoria, você vai usar os meios certos, de forma sutil. Você tem que falar de Jesus do teu familiar, do teu pai. Pastor, não vou ficar insistindo, mas não é insistir, não é ser cansativo, é ser perseverante e mostrar para ele que existe um caminho chamado Jesus, porque se ele não aceitar, a Bíblia diz que se a pessoa não aceitar Jesus e confessar ele como Salvador, vai chegar o dia que nós estaremos diante de Deus e teremos a oportunidade ou da vida eterna ou da condenação. É nosso papel anunciar. Tanta gente aí fora sofrendo, irmão, sofrendo, mas elas não sabem que Jesus pode mudar a vida delas, e esse papel é nosso, de anunciar, de pregar o Evangelho. Os missionários vão pregar nos confins da terra, mas a Bíblia diz que é para todas as criaturas. O teu vizinho é uma criatura, o teu familiar é uma criatura, aquele lugar que você frequenta é uma criatura, e você tem essa missão de pregar o Evangelho. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar da tua vida, pode ficar tranquilo, irmão, vai vir uma enxurrada de bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos esta noite. Sinto muito forte a presença de Deus nesse lugar.